Muito bom, vamos agora à resolução aqui do terceiro problema, então aqui do programa CS50. Esse daqui é um programa que, se você vem acompanhando a sequência que eu estou colocando, né, ele vai utilizar um pouco do que eu expliquei no primeiro programa, que é a questão do input, vai explicar um pouquinho do segundo programa também, que é a questão do replace. Então vamos aqui entender um pouco, né, do que ele vai pedir para a gente. Então é o making faces, que é fazendo rostos, né? Ele vai falar um pouco o quê? Dos emotions, tá bom? Então ele fala aqui que antigamente, né, antes da gente ter os emotions, a gente utilizava essas figuras aqui, né, para simular um sorriso, ou essa outra figura aqui para simular um rosto triste, né? Então hoje em dia a gente já tem essas figurinhas aqui, que aí a gente consegue se expressar de uma maneira melhor, né? Então, o que ele vai pedir para a gente, diferente das outras duas funções, que nos outros dois programas a gente utilizou aquilo lá sem utilizar a função em si. Então, ele fala aqui para a gente criar uma função chamada convert, tá bom? Que aceita a string, né? E essa função vai fazer a conversão. Mas ele pede também para a gente criar a função main. Então, aqui a gente vai começar já a melhorar um pouquinho a estruturação do nosso programa e não simplesmente imprimir algo aqui, tá bom? Então, leia aqui com calma para que a gente resolva. E aí, vamos só dar uma olhadinha aqui, basicamente o que ele está pedindo, né? É isso daqui, ó. Você vai chamar o programa, e aí você vai colocar uma dessas faces e ele vai substituir pelo emotion, tá bom? Vamos só olhar aqui quando ele fizer a cara triste, beleza. Então é basicamente isso daqui, né, que a gente vai adotar como base. Então a primeira coisa é a função main, que a gente vai chamar, né? Então, definir função main. Então a gente vem aqui, ó, def main, tá bom? Então, ao chamar a função main, o que essa função principal, né, vai fazer para a gente, né? Então, ela vai ter que pedir para o usuário digitar a frase dele, né? Então, vamos colocar aqui a frase, vai ser igual ao input, tá bom? Então, chamou, o usuário vai digitar o input dele ali. E ele vai gerar para a gente o que? Uma frase convertida, né? Então, a conversão dessa frase aí vai ser o quê? Ele pede, né, para que a gente chame a função de convert. Então, vamos chamar aqui, ó, convert. Vai converter o quê? Vai converter essa frase. Vai converter como, né? Vai fazer aquela substituição ali depois, né? E aí ele vai o quê? Imprimir para a gente, né, a converted, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui que ele vai fazer. Mas aí agora, então, a gente tem que definir, né, a converted, que é como que a gente vai fazer essa conversão aí, né? Converted. Então, a converted, ela vai, né, receber uma frase aqui nos argumentos dela, que é dentro dessa frase que a gente vai fazer a nossa conversão, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu só, peraí, que aqui eu fiz errado. Beleza. Aí aqui, o que acontece? Se você já conhece Python, você vai saber que tem diversas maneiras da gente fazer isso daqui, né? Se você não conhece, a gente vai ter que usar tudo que foi mostrado na aula. Não adianta eu vir aqui e fazer condicionais ou algo assim que você não vai estar compreendendo. Então a gente vai o quê? Para o básico, tá bom? Então, a princípio, a gente vai ter o quê? Vamos chamar aqui de frase 1, tá bom? A frase 1, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar essa frase, tá bom? E vai fazer um replace. Na aula anterior a gente viu como é que funcionava esse replace aqui. Então a gente vai ter que substituir o quê? A gente vai ter que substituir essa cara feliz pelo rosto feliz e a cara triste pelo rosto triste, né? Então, basicamente, a gente sabe que no primeiro a gente tem que colocar o que a gente quer substituir, né? Então, sempre que ele vê isso daqui, eu quero que ele substitua por uma cara triste, né? Então, para o programa, né, ele traz para a gente aqui um link, tanto da cara feliz quanto da cara triste, que aí a gente vai poder olhar aqui o quê? Como que a gente expressa essa cara feliz, né? Clicando no link ali, vocês copiam isso daqui, tá bom? E aí a gente dá um Ctrl V aqui. Então, ele substituiu isso daqui. Então, sempre que ele encontrar isso daqui, ele vai substituir por isso daqui. Se ele não encontrar, tudo bem. Agora, a frase 2, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai pegar essa frase 1, tá bom? E vai substituir. Agora a gente quer a cara triste. Tá bom? Eu já vou explicar exatamente aqui para vocês o que significa isso daqui que eu estou fazendo, tá bom? Peraí.
que fecha. E aí a gente vai agora pegar a caratriz. E a gente copia aqui. Só voltar aqui para o problema. E pronto. Então, o que a gente fez aqui exatamente, tá bom? Para não utilizar de outros argumentos, a frase 1, a gente vai considerar o quê? Que na frase 1, ele vai encontrar isso daqui e substituir. Se ele não tiver, tudo bem. Aí, na frase 2, ele vai pegar essa frase 1, caso ele não tenha tido, talvez seja a característica que a gente queira. E aí ele vai substituir nessa frase 1 aqui. Espero que tenha ficado claro, não sei se ficou exatamente. E aí ele vai retornar para a gente o quê? A frase 2. Tá bom? E aí no final, né, a gente vai ter que chamar essa função main para ser executada. Então, eu acho que ficou só um pouco confuso essa parte aqui, tá bom? Então a gente tem a frase 1, tá bom? Que ele vai pegar essa frase e procurar esse elemento aqui. Se ele achar, ele substitui. Se ele não achar, tudo bem, a gente segue. Aí, caso ele não ache, a gente vai seguir na frase 1. E ele vai substituir a caratriz pela carinha aqui, tá bom? Então vamos só executar isso daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender realmente, tá bom? Faces.py. E aí ele chamou. A gente vai falar hello e uma cara feliz, tá bom? Opa. A função convert. Opa, aqui eu chamei de converted, né? Na verdade é a função convert. Então, beleza. Vamos chamar de novo. Python convert. Opa. Faces.py. Vamos ver agora se vai funcionar. Beleza, substituiu. Vamos chamar de novo agora e vamos substituir pela a caratriz. Beleza, ele funcionou. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, que é o quê? É como se fosse funcionar na sequência, tá bom? Se a gente fazer aqui assim, ó, hello, tá bom? E colocar uma cara feliz. E na sequência, a gente fizer um by e uma caratriz. O que ele vai fazer? Na primeira linha, ele vai converter isso daqui. E aí depois, na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa daqui e vai converter. Então, ele primeiro vai fazer essa parte e depois essa parte. Quando ele não tem nada para fazer nessa, ele só faz a segunda. Agora, se ele tiver as duas, ele vai fazer as duas ali na sequência, tá bom? Agora, eu acho que com certeza ficou mais fácil de compreender isso daí. Mas vamos, né, fazer a nossa checagem aqui que a gente sempre faz, né, para ver se realmente está correto, né? Ao final aqui ficando tudo verde, é porque o programa foi checado corretamente lá com a base de dados do CS50. Então, deu tudo ok. Agradeço realmente o seu precioso tempo aqui neste vídeo. Até mais.